Há quem diga que investir em imóveis em 2026 é um péssimo investimento, né? Com a Selic super alta, os super ricos deixam o dinheiro em aplicações de renda fixa, ganhando 1 até 2% ao mês em opções mais arriscadas e ganham dinheiro sem precisar se incomodar com aluguel, tudo mais, né? Porém, quando a manada está vendo só um lado, ali forma outros momentos, outras oportunidades de lucro. Ou seja, o mercado de imóveis hoje ele não está nada aquecido porque a Selic está muito alta, então para financiamento é ruim. E para quem tem dinheiro, por que eu não vou deixar meu dinheiro em alguma renda fixa, sendo que eu não preciso me incomodar com o inquilino, não preciso me incomodar com comprar e vender e está rentabilizando bem, né? Então, em momentos de taxa de juros elevada, taxa de juros alta, geralmente é um cenário que ninguém quer saber de imóveis, né? Ainda mais quando a gente fala de crise, ano de Copa, ano de eleição. Então, não é um ano, de forma geral, excelente para comprar imóveis. Porém, para quem vê oportunidade, pode ser o melhor ano para estar adquirindo patrimônio em imóveis, tá? Eu fiz alguns estudos, trouxe algumas ideias para vocês do que está acontecendo no mercado imobiliário e por que eu acredito que 2026 é sim, se não o melhor ano para comprar imóveis, tá? Se a gente pegar, por exemplo, uma média de rendimento médio anual de investimentos de 10 anos, né, de 2012 a 2022, a gente consegue ver que imóveis no Brasil tiveram uma valorização de maneira geral de 12,2%. O CDB 8,6%, poupança 5,8% e inflação 6,6%. Então, se a gente comparar com a inflação ali, os imóveis tiveram quase o dobro, né, de rendimento anual nesse período. Só que em imóveis a gente tem que pegar 3 pontos principais, tá? Quando a gente vai pensar em adquirir um imóvel, tá? Valor, localização e momento. É o que eu chamo de P, né, de preço, L, M. Preço, localização e momento. Se tu consegue o preço certo, na localização certa, no momento certo, tu tens um excelente investimento e reserva de capital, tá? Outro dado importante que a gente pode pegar, né, que é o valor médio do aluguel versus a renda, né? A gente nota que a média do aluguel cresceu pouco se comparado à renda, mas de forma geral, né, desde 1997 até 2015, né, a média do aluguel teve uma ascensão pequena, mas a média da renda, né, do brasileiro médio de 97 até 2015 teve uma ascensão muito alta, né? Hoje, se a gente pega, parece que os aluguéis estão caros, mas se a gente compara, por exemplo, com países da Europa, a gente vai ver que tanto para tu comprar um imóvel quanto para tu alugar, geralmente costuma ser bem mais caro que aqui. Usando até uma analogia, um exemplo que eu gosto de usar, é comparando com uma BMW M3 Competition, por exemplo. Tu vai comprar ela na Europa e tu vai comprar ela no Brasil, com o mesmo preço que tu compra esse carro na Europa, né, tu não consegue comprar nenhum terço do imóvel. Não consegue comprar um imóvel. Tu compra 3 BMW M3 Competition e não compra um imóvel. No Brasil, com o mesmo preço que tu compra esse carro, tu consegue comprar um imóvel mais ou menos do mesmo tipo que tu compraria na Europa. Então, levando por essa consideração, né, que lá as terras já estão escassas, a maioria dos imóveis já estão vendidos, o Brasil ainda é um território muito grande, então ainda tem muita oportunidade, tá? E quando a gente fala em Brasil, aqui vem um dado muito importante, tá? A evolução da população, né, e a evolução da valorização com especificação para Santa Catarina vem crescendo muito. Por quê? O brasileiro está buscando duas coisas agora, tá? Ele está buscando segurança e qualidade de vida. Por que a maioria dos brasileiros estão indo para países da Europa, estão saindo do Brasil? Para buscar mais segurança e mais qualidade de vida. Então, muita gente que tem dinheiro, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, em vez de ter um super carro e andar nas ruas ali, ter que ter segurança armado, vidro fechado no filme, carro blindado,
para poder andar com segurança, ele prefere comprar um apartamento em Balneário Camboriú, ou Itapema, ou Porto Belo, e ter esse carro aqui para poder andar de vidro abaixado, para poder estacionar na rua, tendo mais segurança e qualidade de vida. Então, o que está acontecendo? Populacionalmente, Santa Catarina vem se destacando porque está crescendo o número da população em si, e a renda, né, o aumento, né, o investimento no mercado imobiliário está ficando cada vez maior, mais aquecido, e aqui a gente tem uma concentração de rendimento maior do imóvel, ou seja, às vezes vou usar um exemplo básico, tu comprou em Rio de Janeiro, São Paulo, um imóvel lá de 200 mil e tu notou que em 5 anos ele valorizou só 50 mil. Em 5 anos tu consegue vender ele só por 250, né? Enquanto Santa Catarina, às vezes isso duplica ou triplica. Ou seja, o mesmo imóvel que tu comprou 200 mil, se for numa cidade dessa, né, principalmente litorânea, agora já vale 600, 800 mil. Então a valorização foi muito alta porque a busca por segurança e qualidade de vida está aqui, especificamente Santa Catarina. Então se a gente pegar um dado aqui da evolução da população de Florianópolis, né, ali em 91 tinha mais ou menos 300 mil habitantes, e ali em 2022 ali já chegou a mais ou menos 600, né? Então praticamente dobrou nesse período, tá? Então o que a gente pode notar, né, que a valorização do mercado imobiliário catarinense e a qualidade de vida vem só aumentando, tá? Se a gente comparar, por exemplo, com outros investimentos, né, por exemplo, renda fixa, né, com a Selic alta, né, é excelente no curto e médio prazo, previsível e tem baixo risco, porém no longo prazo perde força quando os juros caem, uma hora os juros vai ter que cair, né? E não gera uma valorização patrimonial, porque o real está valendo menos. Então não adianta tu ter um monte de dinheiro no banco se o real daqui a pouco não vale nada, né? Renda fixa é ótimo para ganhar dinheiro, principalmente no curto prazo, mas não necessariamente para construir patrimônio e riqueza. Bolsa de valores, quando a gente vê um cenário ali de 10 anos, né, tem um potencial de maior retorno, dividendos altos, alta liquidez, mas oscila muito, então exige um emocional forte, muitos acabam desistindo nesse meio, né, porque a bolsa, o problema não é o ativo, é o investidor. Então, em cenários de crise, né, muita gente acaba tirando dinheiro e perdendo dinheiro, então acaba se tornando um investimento de muito risco, né. E se a gente pegar cripto é pior ainda, né, altíssimo potencial, ou seja, tu pode ganhar muito, mas também pode perder muito. Alta volatilidade e possibilidade de grandes ganhos ou perca, né? Pode cair 70%, como subir 70%. É uma incerteza regulatória também que tem e um alto risco, né? Então, se a gente fizer uma comparação direta, tá? Nos últimos 10 anos, a gente tem ali imóvel, um risco médio, um retorno médio, uma estabilidade alta e uma construção de patrimônio muito alta. Renda fixa, risco baixo, retorno médio, estabilidade muito alta e construção de patrimônio baixa média, né? Bolsa de valores, a gente tem um risco alto, um retorno alto, uma estabilidade média e uma construção de patrimônio média a alta. E cripto a gente tem um risco muito alto, um retorno muito alto, uma estabilidade baixa e uma construção de patrimônio de incerteza total. Então, se a gente pega em termos de construção de patrimônio, investir em imóveis ainda é uma excelente, se não a melhor opção. Mas tem que levar em conta o brasileiro. O preço certo, o local certo e o momento certo, tá? Levando em consideração que o brasileiro está buscando segurança e qualidade de vida. Por isso que tem aquela questão de muita gente estar procurando imóvel em Santa Catarina, tá? Então, assim, quem tem mais dinheiro, ele não aposta, ele constrói. Então ele vê 2026 como uma oportunidade. Então eu acredito que sim, 2026 é uma grande oportunidade para quem investe ou pretende investir em imóveis. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise. Fui.